gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá pessoal, tudo bom? Hoje o segundo ano vai ter como assunto de inglês o Present Perfect e hoje a gente vai entender em que momentos nós vamos utilizar e a importância também de estudar o Present Perfect. É um tempo verbal que causa um pouquinho de estranheza em nós brasileiros, porque nós não temos nenhum tempo verbal em português que possa corresponder ao Present Perfect. Apesar disso, de não ser muito utilizado aqui, o Present Perfect é muito utilizado pelos nativos e nós vamos já entender o porquê. Então, por que para nós é um pouquinho complicado? Não que seja difícil, né? Se torna complicado porque nós não estamos acostumados a esse tempo verbal. Por quê? Porque nós estamos acostumados a definições exatas quando a gente fala de alguma ação. Por exemplo, definição exata de algo que aconteceu no passado, no presente ou no futuro. Mas a língua inglesa, ela tem esse diferencial, porque o present perfect, ele é um tempo verbal que está entre o presente e o passado, e ele também pode ser uma ação que começa no tempo passado, pode terminar, mas ele continua fazendo efeito no presente. Ou ele continua a ação que aconteceu no passado de uma certa forma e continua influenciando o presente, ou a própria ação ainda está acontecendo no presente. Então, o Present Perfect, ele é um tempo verbal que vai esclarecer as coisas nesse momento atual, né? Ou seja, no presente. Isso quer dizer no momento onde acontece a comunicação após o fato que aconteceu em determinado período. E o outro ponto importante de entender o Present Perfect é que a ação descrita na mensagem acontece em algum momento e nem sempre esse momento vai ficar explícito, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos e algumas situações. Mas antes da gente partir pro exemplo e para as situações, tem algumas coisas que é super importante enfatizar sobre o Present Perfect. Primeiro, vocês percebam que eu coloquei aqui o has e o have, tá? Por quê? O have, ele vai servir como um verbo auxiliar. Então, ele precisa estar na frase. A frase, para ser Present Perfect, ela precisa desse verbo auxiliar. E o has vai ser, se for se tratando de terceira pessoa do singular. Se não for, vai ser o have. E eu vou precisar que o verbo principal da frase esteja no particípio. O verbo no particípio é aqueles verbos que nós estudamos, que tem na página 154, onde você tem uma tabelinha. De um lado tem o passado simples do verbo e na outra coluna você tem o particípio. O verbo que você vai utilizar no Present Perfect vai ser o da segunda coluna, que é o particípio. Professora, todos os verbos em inglês têm uma forma no particípio? Não, nem todos os verbos. E o que é que eu faço se o verbo não tiver uma forma no particípio? Você vai utilizar o verbo no presente, aliás, num passado simples, se o verbo não tiver uma forma no particípio, tá bom? Então, eu vou precisar do verbo auxiliar, have, mais o verbo no particípio. Se não tiver uma forma no particípio, eu coloco o passado simples. Aqui, por exemplo, he has just lost his wallet. Ele perdeu a carteira dele. Percebam que na tradução
se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria mais ou menos: ele tem perdido a carteira dele. Mas não necessariamente eu preciso traduzir esse verbo have ou has na maneira que ele é traduzido, né? Que ele significa tem. Aí, aqui eu não preciso, posso traduzir como no passado. Esse just aqui significa que ele acabou, né, de perder a carteira. I have walked around the park. I have walked around the park. O have, como eu preciso. E a palavra walked aqui está no passado, vem da palavra walk, que significa caminhar. Como a palavra walk não tem uma forma no particípio, eu utilizei o quê? Eu utilizei o passado simples. Então, I have walked around the park. Eu caminhei em volta do parque. E aqui nós temos algumas situações onde eu vou utilizar o present perfect. E a primeira ação que nós temos aqui é ações que começaram no passado e continuam no presente. They have eaten a lot, ou they have eaten a lot. Eles comeram muito, ou eles têm comido muito. Eu utilizei o present perfect porque o fato deles terem comido muito pode, nesse momento, estar fazendo algum efeito. Ou eles estão passando mal, ou engordaram, ou é algo que ainda me deixa surpreso o fato do tanto que eles comeram. Nessa outra frase, temos assim: She has worked in the same place for the last 9 years. Ela vem trabalhando no mesmo lugar pelos últimos anos. Ou eu posso traduzir: ela tem trabalhado no mesmo lugar pelos últimos anos. Ou seja, eu não estou... Por que aqui nós utilizamos o present perfect e não o passado simples? Porque eu não especifiquei quando foi que ela começou a trabalhar nesse lugar e ela ainda hoje trabalha. Ou seja, é uma ação que começou em determinado período do passado, que eu não sei quando começou, mas que ainda hoje causa um efeito, né? E este efeito da frase é o fato dela ainda estar trabalhando no mesmo lugar. Eu também posso usar o present perfect para falar de ações passadas que trazem efeito no presente, que é no caso também dessa daqui, né? A gente pode falar que essa ação que nós acabamos de ver, elas também ainda trazem efeito no presente. Where are your gloves? Onde estão as suas luvas? I don't know. I've lost them. Eu não sei. Eu perdi elas ou eu as perdi. Essa palavra aqui que está abreviada é o have, tá, gente? Abreviado. Então eu posso ler I've lost them. I've lost them ou I have lost them. Se tiver assim, se você for pronunciar, você precisa pronunciar de forma abreviada, da forma como aparece na frase. I've lost them. Eu perdi, ou seja, eu perdi em algum momento do passado e até hoje as minhas luvas estão perdidas. Eu posso também utilizar o present perfect para falar de ações que ocorreram em um tempo determinado. They have tried potato chips only once. Eles experimentaram batatas fritas apenas uma vez. She has been to New York. She has been to New York. Ela esteve em Nova York. Aqui foi um errinho meu, tá, gente? Desculpa. Ok, vamos apagar para não ter que voltar o vídeo inteiro, né? She has been to New York. Ela esteve em Nova York. Então, o present perfect, né, como vocês percebem, ele também vai ser usado para destacar uma ação. Quando você quer dar ênfase, mesmo que aquela ação não esteja mais acontecendo, mas quer dar uma ênfase.
Como é que você pode encontrar isso em textos de Enem, que nós vamos ver depois, né? Começar a ver textos de Enem. E com certeza nós iremos encontrar dentro desses textos o present perfect, e não exatamente como uma proposta gramatical, até porque o Enem não utiliza a gramática mesmo, né? Mas quando tem uma frase com present perfect, significa o quê? Significa que o autor do texto ou da frase, de alguma forma, quer dar ênfase a algo que já aconteceu, ou ele quer dizer que aquela ação ainda tem grande relevância no presente. Então, depois nós vamos ver um pouquinho do present perfect em textos, tá certo? Então, por hora é isso, tá, pessoal? Obrigada, até mais. PWA em ação.